Bom dia, bom dia. Hoje é dia 3 de abril, sábado de Aleluia, e nós estamos aqui para fazer mais uma reflexão, sobre a novena 9 meses com Maria, trazendo aí para a nossa prática diária os ensinamentos, espirituais desse momento, dessa gestação, dessa concepção de Cristo. Como é que a gente pode aplicar exemplo de Maria e de José na nossa vida prática, na nossa vida humana, esses ensinamentos, como é que isso cabe dentro da nossa realidade, Tantas vezes a gente olha para as questões espirituais e acha isso tão distante, Acha que a gente tem tanto que soltar a nossa versão humana para poder chegar na parte espiritual, A gente acredita que tem que deixar de ser humano para poder se assemelhar a Deus. E na verdade não, muito pelo contrário. Quanto mais humanos nós somos, mais próximos de Deus nós estamos, mais espiritualizados nós estamos, mais próximo daquilo que é o que Deus sonha para nós estamos. Então, abraçar essa essência humana é a grande missão de cada um de nós, Abraçar a essência humana é a nossa grande vantagem, eu diria, É o que nos possibilita ter essa abertura de consciência e entrar em contato com esse Deus interior, Porque se fosse para sermos só seres ascendentes, espirituais, que não tivesse contato com essa questão humana, a gente não estaria aqui. Jesus não teria vindo em forma de homem, E despojou-se da sua versão divina para estar aqui conosco, significa abrir mão de toda a divindade, para que pudesse sentir como nós, viver como nós, e tudo que ele fizesse fosse fazer sentido, fosse coerente. Então, pautado na coerência, hoje nós seguimos aqui fazendo as reflexões sobre tudo o que aconteceu. E hoje a novena, fala muito do momento que Maria foi para a casa de José, e naquele povoado que eles moravam, a cidade era muito pequenininha, eles moravam em Nazaré, na Galileia, a cidade era muito pequena, as pessoas se conheciam todas. E rolou muito zum, zum, zum a respeito de tudo que estava acontecendo, Maria chegar grávida, vir para a casa de José antes, inclusive do prazo, Talvez nem estivesse dando para perceber que ela estivesse grávida ainda, mas chegar antes da época, certa, o que houve? Rolava muito zum, zum, Então fofoca é uma coisa que a gente sabe fazer bem, porque algo que sempre não nos diz respeito, objetivamente, intriga a nossa curiosidade, porque a gente tem uma tendência a fazer comparações, A gente tem muita tendência a se comparar com o outro, E nesse contexto aqui não foi diferente, Maria fala que tinham muitos comentários maldosos, gente que não compreendia a situação, e que ela não julgava esse pessoal, porque eles não sabiam exatamente quais eram os desígnios de Deus. E esse é o pensamento hoje que a gente vai trazer, Normalmente, em quantas situações nós não nos colocamos nessa postura do julgamento? O julgamento com relação ao outro e especialmente com relação a nós mesmos. E quando que isso normalmente acontece? Quando a gente não está em sintonia com aquilo que de fato é importante para mim, quando a minha referência não sou eu e sim o outro. A maioria dos nossos problemas pessoais, as nossas dores, acontecem nas nossas relações interpessoais, Por conta das comparações, por conta de eu querer estar sempre certo. Então, a minha questão com o julgamento é não querer estar errado, é querer parecer certo, é querer parecer uma pessoa de bem. E eu tenho que provar isso, por meio do que as pessoas acham de mim. Então, muitas vezes, esse é o nosso maior algoz, E Cristo, desde a sua concepção, vem trazendo, essa visão diferenciada de que a gente precisa ter em nós nossa referência, porque Cristo já habita em nós, Então a gente precisa buscar essa referência que Ele mesmo nos dá e nos revela, muito diferente da gente ficar buscando essa comparação fora. Eu sempre costumo dizer que nós temos um critério de julgamento que acaba nos colocando nessa postura muito rígida e de muita cobrança, no sentido do eu preciso estar certo. Eu preciso estar certo e, com base nisso, eu passo por cima de tudo e qualquer coisa. Inclusive, julgo o outro e me julgo muito fortemente também. E isso é uma coisa que traz para nós essa dificuldade, de nos conectarmos com aquilo que realmente somos. Traz uma rigidez intensa, traz um extremismo intenso, no sentido de
Se eu não estou certo, então estou errado. E eu preciso muito, né, me sentir certa para me sentir acolhida, amada e sentir que todo mundo vai me aceitar. Então imagina essa situação de Nossa Senhora num contexto em que, embora estivesse parecendo tudo errado, era o que havia de melhor. Né? Era o que havia de melhor do ponto de vista interior, do ponto de vista da minha conexão comigo mesma, com aquilo que eu acredito, com quem eu sou, no meu referencial. Se o meu referencial é a minha fé, né, sou eu acolher e assumir as minhas decisões, ter a minha autorresponsabilidade com base naquilo que eu necessito e preciso. Então acaba que essa sensação de comparar e de ter que dar explicações sobre a minha vida, ela acaba saindo desse critério de julgamento. Eu não tenho mais que estar certa ou errada, e sim ver o que é melhor ou pior. A gente sai do critério de julgamento e entra num critério de discernimento, né? E isso é muito importante, porque quanto mais a gente olha pra gente com esse critério de discernimento, a gente respeita o movimento do outro também de estar nessa escolha, né? De poder escolher o que é melhor para ele, independente se é certo ou errado. E foi muito o que Nossa Senhora fez. Quando ela diz, eu não os julgo, pois nem sempre os desígnios de Deus são revelados a todos. Se quisermos ser perseverantes, é necessário muitas vezes fechar os ouvidos para as críticas, e isso sempre acontecerá. Sempre vai ter alguém para jogar pedra. Por quê? Porque nós somos os espelhos do outro. Né? Quando a gente olha bem nos olhos de outra pessoa, qual é a imagem refletida que a gente vê? A nossa, não é? Então, quando a gente vê a nossa própria imagem no outro, a nossa tendência é sempre querer criticar ou julgar, mas com base no meu referencial, entende? Então, o outro mostra para mim as minhas fraquezas, as minhas fragilidades, o outro está sempre ali como um parâmetro de onde eu estou, né? Então, como é importante eu poder olhar para mim mesmo? Estar com o outro é um convite para olhar para si. Então, quando nós temos esse movimento da crítica, de um julgamento, de algo que às vezes a gente também está falando do outro, algo que nos incomoda no outro, vamos parar e olhar para entender o que isso me faz aprender sobre mim. Porque tudo que me incomoda no outro fala mais de mim do que dele. Então, como é importante essa autorresponsabilidade de se buscar seu próprio referencial, de fugir um pouco desse critério de julgamento, de entender que aqui estamos todos juntos para aprendermos, que né, acaba balizando o outro, eu aprendo com a minha relação com o outro. Então, eu não posso olhar para isso como algo que me faça fugir da minha responsabilidade comigo. E responsabilidade é diferente de autopunição, de autocrítica. Né? A autorresponsabilidade enseja cuidado, enseja olhar para mim enquanto um ser que aprende, enquanto um ser que está aqui para receber o que há de melhor, e tudo que me acontece é uma oportunidade. Nem sempre muito agradável, às vezes muito dolorosa, mas é uma oportunidade. Diferente da autopunição e da autocobrança, que enseja julgamento, e fala para mim que eu estou aqui para pagar por dores, que algo que aconteceu foi injusto, ou que alguma situação que eu fiz foi culpa minha e por isso eu não consigo sair do lugar, né? Então, autorresponsabilidade enseja cuidado, e autopunição, autocobrança enseja culpa, né? E a culpa nos paralisa porque a base dela está ali no medo, a base dela está no julgamento. Então, como é importante hoje a gente refletir sobre isso? Como foi importante, né, que Maria e José pudessem ter em si seus referenciais, esse referencial que é tão subjetivo das forças, né, que eu tenho dentro de mim para enfrentar a situação e a missão, como foi o que a gente viu ontem. Deus nos capacita. Então, como é importante eu olhar para isso, para seguir adiante, né? Eu, sim, dentro de mim tenho tudo o que preciso para seguir adiante. Né? E não mais olhar para fora e buscar meu referencial no que as pessoas estão pensando ou julgando. Eu não tenho a necessidade mais de querer ser certa ou errada, e sim a responsabilidade de escolher o que é melhor ou pior para mim, dentro do ponto de vista do meu referencial, do meu propósito, da minha conexão interior, dos meus valores, do que eu acredito ser o melhor, né, enquanto humanidade. Então esse fica como sendo o nosso grande ensinamento de hoje, da novena do dia de hoje, né? Não nos preocupar com o julgamento alheio, porque nem sempre tudo o que parece certo realmente é o melhor, e nem tudo o que parece errado é o pior ou o melhor. Então,
Vamos separar esses critérios, sair do critério de julgamento, que é um movimento exterior, e voltar para o movimento do critério de discernimento, que é o critério interior. Convertei-vos, olhai para dentro, né? E buscai ali o seu referencial que Deus revela a você. Um abençoado sábado de aleluia para você. Que a gente fique aqui com esse ensinamento de hoje, colocando em prática, principalmente em todas as questões que a gente se coloca ou julgando ou com medo do julgamento. E a gente se vê amanhã. Bom sábado para vocês.